Oi, gente, bom dia. Hoje nós vamos ver noções sobre correlação, nosso assunto hoje, ok? A introdução aqui, ó. As situações, um pouquinho da importância, né? As situações nas quais interessa estudar o comportamento conjunto de duas variáveis. Por exemplo, x e y. Para saber se x crescendo, o y também cresce. Ou o contrário, se x cresce, y diminui, decresce. O exemplo clássico, ó, peso e estrutura de pessoas, animais e plantas. Então, saber se o peso das pessoas cresce com a estatura, ou seja, o comprimento dos cães ao crescer, ao adquirir, ao cão ao crescer, ele passa a pesar mais, pesar menos, ou seja, se há uma relação direta entre o peso e o comprimento do animal, a estatura, o comprimento das plantas, dos animais. Então, comportamento conjunto de duas variáveis quantitativas pode ser observado através de um gráfico denominado diagrama de dispersão, medido através do coeficiente de correlação. Então, para estudar a correlação, a gente traça, né, um diagrama de dispersão, né, y, x, né, o y que é a ordenada e o x é a abscissa. Então a gente pega o diagrama e plota os números, x1, x2, x3, x4, x5, né? y1, y2, y3, y4, y5. E aí você liga os pontos. Né? E aí você tem uma ideia, se dá uma reta, se dá uma parábola. Enfim, você vai ver que figura você vai obter lá. Só que no nosso caso, correlação linear, só vai dar reta, né? Aproximar para uma reta. Então, comportamento conjunto de duas variáveis quantitativas pode ser observado através de um gráfico denominado diagrama de dispersão, e medido através do coeficiente de correlação, certo? Como eu falei, para você obter o diagrama, você traça o eixo YX, né? YX. O Y é vertical, o X é horizontal, né? E aí você vai plotando os números, x1, x2, x3, xn, y1, y2, y3, yn, né, de baixo para cima. E aí você tem a interseção dos pontos, né? x1, y1, x2, y2, x3, y3. Aí você vai ver se isso aqui vai dar uma reta, o que vai dar, né? No nosso caso, a gente aproxima de uma reta. Para desenhar um diagrama de dispersão, ó, como é que a gente faz, né? Para desenhar um diagrama de dispersão, primeiro se traça o sistema de eixo cartesiano. Eixo cartesiano é o que eu já falei, né? Vocês já sabem. YX. Y vertical, X. Isso é o eixo cartesiano. Para desenhar o sistema de dispersão, primeiro se traça o sistema de eixo cartesiano. Depois se representa uma variável no eixo das abscissas. A abscissa é x, no eixo do x. E a outra variável no eixo das ordenadas. A ordenada é y, né? Então eu vou ter, cadê mesmo? Y, x. Aí aqui nesse aqui eu tenho x1, x2, x3, x4, x5, x6 e assim sucessivamente, né? Aqui no eixo dos y eu vou ter y1 de baixo, né? Começando de baixo. y1, y2, y3, y4, y5, y6 e assim sucessivamente. Aí eu tenho a interseção dos pontos. x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4. Aí eu ligo os pontos. Aí ver se aproxima ou não de uma reta. Depois se representa uma variável no eixo das abscissas. Digamos, na abscissa representar o peso dos cães, né? E a outra variável no eixo das ordenadas. Na ordenada, digamos que é o comprimento dos cães. A abscissa é x,
e ordenada é y. Colocam-se então as variáveis, os valores das variáveis sobre os respectivos eixos e marca-se um ponto para cada par de valores. Como eu falei, x1 y1 você marca um ponto, x2 y2 marca outro ponto, x3 y3 marca outro ponto, e assim sucessivamente. Aí você tem 20 números aí, x20 y20 marca outro ponto. Aí você vê, depois de todos os pontos marcados, a gente vai ver o que isso vai dar. Se vai dar uma reta, se vai dar uma hipérbole, se vai dar uma parábola, se vai dar uma parábola. Não vai dar não, parábola não. Ninguém vai trabalhar com parábola não. Vamos trabalhar com reta. Coloque-se então os valores das variáveis sobre os respectivos eixos. Marca-se um ponto para cada par de valores. O diagrama mostra que comprimento e peso de cães cresce no mesmo sentido. Então vamos ver aquela tabela que a gente já viu sem querer. Nós vamos ver agora com detalhe, explorando bem a tabela, que o peso dos cães cresce com o comprimento deles. Até porque, quando o animal cresce, ele aumenta o seu esqueleto, né? Os ossos pesam muito, né? O osso é pesado, então, aumentando o esqueleto, aumenta o peso do animal. Então, ele vai ganhar peso com o comprimento. E ele ganha comprimento com o tempo. Na medida que ele vai envelhecendo, né? Com a idade dele, ele vai crescendo até estabilizar, é claro. Então, né, nesse intervalo aí, né, ele vai ganhar comprimento e ganhar peso. A não ser que tenha algum problema de saúde, mas é outra área aí. Então, vamos. Comprimento em centímetro e peso em quilograma de cães, a tabela 6.1. Então, veja aqui, esse primeiro cão aqui, né, ó, 104 centímetros. Ele pesa 22,5 kg. O segundo cão, 107 centímetros, pesa 23,7. O terceiro cão, 103 centímetros, pesa 21,1. Veja que diminuiu o peso também, né? 105 pesa 21,5. Um cão com 100 centímetros pesa 17,5. 91 centímetros pesa 14,5 quilograma. Com 91 centímetros, 14,5. 108 centímetros, pesa 28,5. E aqui do mesmo jeito, aqui são 2, 4, 7 cães, e aqui mais 7, ó. 102 centímetros, 19 quilogramas. 95 centímetros, 14,9. 92, 15,1. 104, tem um 104 ali, né? Deu 22,5. Esse 104 aqui, 22,2. Muito parecido. 94 centímetros, deu 13,6. 99, deu 16,1. Veja que aqui o 100, ó, 17,5. E 98, 18. Então, dá claramente para ver, pela tabela, observando a tabela, que o cão, ao ganhar comprimento, ou seja, ao crescer em comprimento, cresce também no peso. Ou seja, as variáveis comprimento y, né, e peso x, crescem simultaneamente. Então é o que a gente chama de correlação indireta. O x cresce, quando o x cresce, o y também cresce proporcionalmente, em média, né? Cresce em média. Quando o x cresce, quando o y cresce, né, que é comprimento, o x cresce proporcionalmente. Não necessariamente cresce em média, não necessariamente na mesma proporção, né? Mas cresce em média. Correlação positiva e correlação negativa. Então nós vimos o que é um diagrama e como se forma um diagrama e
como se comporta uma variável em relação à outra no diagrama. Agora vamos ver o que é correlação positiva e correlação negativa. A correlação positiva é quando ambos crescem, comprimento e peso. As duas variáveis crescem simultaneamente. Aí é positiva. Se as variáveis x e y, o x lá é peso, né? O y é comprimento. Cresce ao mesmo tempo, no mesmo sentido, disse que tem correlação positiva. Então, peso e comprimento de cães tem correlação positiva. Porque quando uma das variáveis cresce, o peso ou o comprimento, a outra em média também cresce. Quando o animal adquire peso, o comprimento, né? E o peso também cresce. Quando cresce o comprimento, cresce o peso. Então, correlação positiva. Se as variáveis x e y variam em sentido contrário, se x cresce e y diminui, diz que as duas variáveis têm correlação negativa. Então, se as variáveis x e y variam em sentido contrário, diz que as duas variáveis têm correlação negativa. Uma cresce, a outra diminui. Correlação negativa. Exemplo, consumo individual de proteína de origem animal e coeficiente de natalidade. Se fez uma pesquisa sobre o consumo individual de proteína de origem animal e coeficiente de natalidade em vários países. Aí percebeu-se que o aumento do consumo de proteína de origem animal faz com que o coeficiente de natalidade diminua. Quando aumenta o consumo de proteína de origem animal, o coeficiente de natalidade diminui. Então isso é uma correlação negativa. Agora, você tem uma correlação negativa de um parâmetro em relação ao outro, não significa causa e efeito, né? O consumo individual de proteína de origem animal não é a causa da redução do coeficiente de natalidade. É apenas uma constatação, mas que não é causa e efeito. Então a causa deve estar lá na questão da vida sedentária, né? Das mulheres que têm condição de consumir proteína de origem animal, né? Geralmente a classe mais rica, está em vida sedentária, esse pessoal passa o dia assistindo televisão, ou então só andam de carro, não caminham, não fazem exercício. Então, as causas vão estar por aí antes da questão da proteína animal, que elas já consomem porque tem condições financeiras para isso, né? Consumir essa proteína que é cara, mais do que a vegetal. Então, essas variáveis têm correlação negativa, né? Consumo de proteína de origem animal e coeficiente de natalidade. Consumo de proteína de origem vegetal e coeficiente de natalidade também dá negativo. Só que a curva é mais baixa, né? Não é tão acentuada quanto proteína de origem animal. Não, essas variáveis têm correlação negativa. Enquanto aumenta o consumo de proteína, diminui o coeficiente de natalidade. Uma correlação positiva entre duas variáveis mostra apenas essas variáveis, que as variáveis crescem no mesmo sentido. Ó. A correlação positiva indica apenas que as variáveis crescem no mesmo sentido, mas não é uma relação de causa e efeito. A correlação positiva não indica que aumentos sucessivos de uma das variáveis causa aumento sucessivo na outra variável. Não é causa e efeito. A causa pode estar em, né, está em outro, tem que procurar em outro lugar. Não é necessariamente uma relação de causa e efeito. Tem que ver a questão do status, né, social, enfim. Existe correlação negativa entre consumo individual diário, proteína de origem animal e coeficiente de natalidade. Mas isso não é uma relação de causa e efeito. Ou seja, a causa deve ser que essas mulheres, né, que consomem proteína de origem animal, que é mais cara, têm o status social mais elevado, pertencem à classe A, têm uma vida sedentária, passam boa parte do tempo assistindo televisão, sentado, quando sai, só sai de automóvel, não caminham,
Enfim, a vida sedentária é que vai explicar isso aí, e não a proteína, a questão da proteína. Embora o fenômeno matemático seja esse, né? Uma variável cresce, a outra diminui, correlação inversa. Mas isso aqui não vai explicar a causa dessa correlação. É um fenômeno matemático. Não. Mas isso não significa que um aumento, como eu já disse, aqui está dito de outra maneira, né? Com outras palavras. Isso não significa que um aumento de consumo de proteína de origem animal causa redução na natalidade. A correlação negativa entre as duas variáveis talvez seja explicada pela qualidade de vida, pelo status, né? Esse pessoal que tem uma vida uma classe melhor, tem condição de consumir proteína de origem animal, em geral essas proteínas são importadas, né? Tem uma vida sedentária, passam boa parte do tempo assistindo televisão, sentado no sofá, quando saem, não caminham, saem de carro, quer dizer, estão a maior parte do tempo sentadas. Então essa vida sedentária é que deve explicar o índice baixo de natalidade. E não a proteína, a culpa não é da proteína. Coeficiente de correlação. Então, a correlação ela pode ser positiva, pode ser negativa e pode ser nula, não ter correlação, né? Então, ela é positiva quando? Quando as duas variáveis crescem simultaneamente. Ela é negativa quando? Quando uma variável x cresce e a outra y diminui. E ela é nula. Nula quando não há nenhuma correlação. No caso, o coeficiente de correlação nesse caso é zero. Então vamos ver esse tema aqui, o tema seguinte, que é coeficiente de correlação. Como determinar, através de um número, se a correlação é positiva, é negativa ou é nula. Então, existe uma medida para o grau de correlação entre duas variáveis. Essa medida é o coeficiente de correlação de Pearson. Existem outros, né? Outros autores. Aí vamos ver a medida de correlação de Pearson, que tem no nosso livro-texto. Então, existe uma medida para o grau de correlação entre duas variáveis. Essa medida é o coeficiente de correlação de Pearson. É uma formulazinha, ela parece assim muito complicada, mas não é não. Ela é complicada no primeiro momento. Depois que a gente entende, ela fica fácil. O complicado isso é complicado quando a gente não sabe. Quando a gente sabe, fica fácil. Coeficiente de correlação, ó. Coeficiente de correlação de Pearson é representado por R. E é definido por essa formulazinha que eu falei que ela parece estranha, mas na verdade não é assim muito estranha não. Então o R o que é? Somatório de x vezes y, menos somatório de x, somatório de y, dividido por n. Tudo isso dividido por raiz quadrada. Vamos lá. O coeficiente de Pearson, somatório de x vezes y, menos somatório de x, somatório de y, dividido por n. Tudo isso dividido, que esse traçozinho aqui, ó, indica divisão, por raiz quadrada, isso aqui é a raiz quadrada, de tudo isso aqui, ó. Até aqui. Raiz quadrada de somatório de x ao quadrado menos somatório de x ao quadrado sobre n, que multiplica somatório de y ao quadrado menos somatório de y ao quadrado sobre n. Alguém deve estar achando estranho, né? Mas não é não, é o seguinte. A gente tem os elementos da fórmula, ó. Somatório de x vezes y, somatório de x, n, o n é dado, que é o número de dados, né? Somatório de x ao quadrado, somatório de x ao quadrado, somatório de y ao quadrado, somatório de y. Então a gente faz uma tabela que a gente chama cálculo intermediário, aí encontra todos esses elementos, somatório de x vezes y, somatório de x, somatório de y, somatório de x ao quadrado, somatório de y ao quadrado, na tabela. Aí depois a gente joga na fórmula, aí fica bem facinho, jogar na fórmula aqui. A gente tem que construir uma tabela intermediária onde a gente encontra. A gente tem o y, aí lá embaixo somatório de y. A gente tem o x, somatório de x. A gente tem x ao quadrado, aí lá embaixo somatório de x ao quadrado. Tem
O que mais? Y quadrado, somatório de y ao quadrado. Então você vai ter uma tabela com somatório de x, com essas colunas, ó. Somatório de x, somatório de y, somatório de x ao quadrado, somatório de y ao quadrado, e somatório de x vezes y, que é esse aqui. O que é somatório? É só somar lá embaixo. Vejam bem no livro, mas é isso que eu estou dizendo. O coeficiente de correlação varia entre menos 1 e mais 1, inclusive. Então, inclusive quer dizer que ele pode ser menos 1 e pode ser mais 1. Inclusive quer dizer isso, que pega os limites. Além disso, ele passa por zero, né? Porque de menos 1 a mais 1 tem um zero no meio. O zero é o meio caminho, ele está aqui, ó. De menos 1 para mais 1. Então, quando a correlação é zero, ela é nula. Quer dizer, não há correlação entre os dados. Quando a correlação é negativa, uma variável cresce e a outra diminui. Quando a relação é positiva, as duas crescem juntas. As duas crescem juntas. Quando é negativo, uma cresce e a outra diminui. Quando é zero, não tem correlação. E quando é positivo, as duas crescem juntas, formando uma reta. A gente aproxima de uma reta. Inclusive quer dizer, inclusive menos 1 e mais 1. Quando eu digo assim, ó, coeficiente de correlação varia entre menos 1 e mais 1, inclusive quer dizer, inclui menos 1 e mais 1. Menos 1 e mais 1. Menos 1 e mais 1. Pronto. Se R assume o valor de 1, diz-se que as duas variáveis têm correlação perfeitamente positiva. Só que essa coisa de perfeitamente positiva e perfeitamente negativa não é muito comum na natureza, né? O perfeito é raro na natureza. Se R assume o valor 1, diz que as duas variáveis têm correlação perfeitamente positiva. E se R assume o valor menos 1, diz que as duas variáveis têm correlação perfeitamente negativa. Ó, quando é zero, aí não há correlação entre as variáveis. Ixi. Quando é zero, não há correlação entre as variáveis. Eu não queria que vocês vissem aquilo ali não, mas já viram, né? Ó, então vamos repetir aqui essa fórmula do coeficiente de correlação de Pearson. Eu acho que é interessante repetir isso. Essa forma está um pouco espalhada aqui, mas vocês vejam no livro. Ó. Eu tive que espalhar ela aqui porque eu não tinha como botar ela no slide de outra forma. Mas é o seguinte, o R minúsculo é coeficiente de correlação de Pearson. Isso aqui é somatório de x vezes y. Você pega o y, multiplica pelo x, aí tem o somatório. Menos somatório de x, somatório de y, dividido por n. O n é o número de dados. Digamos que os dados seja 20, aí o n é 20 aqui, né? Esse traço aqui quer dizer dividido, ó. Dividido, né? Aí você tem raiz. Essa raiz pega tudo isso aqui, gente, ó. Eu estou indicando com a reta. A raiz até aqui, ó. Eu não tive como fazer isso. Mas a raiz é até lá, ó. Cobrindo tudo isso aqui. Então é dividido pela raiz de somatório de x ao quadrado menos somatório de x ao quadrado sobre n, que multiplica somatório de y ao quadrado menos somatório de y ao quadrado sobre n. Certo? Se tiver alguma dúvida, vejam no livro. E na terceira edição, o livro da Sônia Lopes, terceira edição. Se não tiver a terceira, olha na segunda, olha na quarta, vai estar lá de qualquer jeito. Tem todas elas na internet para baixar os que quiserem. Eu até pedi, mas vocês são teimosos, né? Não baixaram ainda. Coeficiente de correlação varia de menos 1 a mais 1, passando por zero. 1 é correlação perfeitamente positiva. Menos 1, perfeitamente negativa. Perfeitamente positivo, perfeitamente negativo é muito raro na natureza. Você vai encontrar valores intermediários aqui. 0, menos 0,90, 0,98, mais 0,90 e tal. E quando for zero, não há correlação entre as variáveis. Quando for zero, não há correlação entre as variáveis. Não há correlação.
Se for zero, não há correlação. Aí no caso do zero é perfeitamente nulo, né? Não há correlação entre as variáveis. Agora, esse quadrozinho aqui, que é o derradeiro, né? Ele teimou em entrar antes. Coeficiente de correlação, ó. Se R assume valor zero, não existe correlação entre as variáveis, certo? A correlação é nula. Quando R é zero, a correlação é nula. O R dá zero, é só esse valor aqui dá zero, ó. Somatório de x menos somatório de x também. Se esse valor aqui for igual a esse, aí aqui dá zero, o resto não interessa, né? Porque zero dividido por qualquer coisa é zero. O zero é o número mais fácil de ser dividido, porque você divide por qualquer coisa e dá zero. Pronto. E aí, quando R assume o valor zero, não existe correlação entre as variáveis. A correlação é nula. Agora, eu queria que vocês refletissem um pouquinho sobre essa imagem aí que vocês estão vendo, né? Ó, essas crianças dessa idade, elas já trabalham, certo? São nossos irmãos na África. Eles já trabalham. Sabe o que essa menina está fazendo? Está fazendo aquela brita, né? Ela está quebrando esse granito aí, isso aí é granito, né? Ela está quebrando com esse martelo para fazer aquela brita que está ali atrás, ó. Que já fizeram, ó. Olha, grande quantidade aqui já atrás, ó. Já feito. Agora tem uma bacia para os caras levar. É material de construção civil, né? Agora é incrível como essas crianças nessa idade já trabalham. E não trabalho arriscado, né? Como esse, né? Esse garotinho aqui, não sei o que houve com ele, mas provavelmente essa aqui acertou o martelo no dedinho dele, né? Ó. Ele tá assim um pouco estranho, né? E ele tá ali, né? Uma dorzinha danada se maldizendo. Então, isso aqui é só para vocês refletirem, né? Para dar dessocar um pouco, né? Da correlação e perceberem outra coisa, né? Perceberem o belo que está aqui por trás, né? Essas crianças, isso aqui é o divertimento delas, elas se divertem trabalhando. Por isso que há um movimento contra o trabalho de crianças, né? Para que elas, em vez de elas estarem aqui, ó, fazendo esse trabalho braçal, um trabalho árduo, quebrar pedra, diz que é o pior trabalho que há, né? Dizem os entendidos, e quebrar pedra é o pior trabalho que há. Não é o pior trabalho que elas estão fazendo, né? Quebrar pedra. Ao invés delas estarem aqui, elas poderiam estar estudando, né? Estudando para ter um futuro melhor, mas estão aqui. Então, é mais para vocês refletirem um pouco. Eu gosto de estimular a reflexão, né? Porque só os conteúdos às vezes não são suficientes para navegar na vida. Os conteúdos são muito bons para navegar na internet. Mas para navegar na vida, às vezes a gente precisa de mais do que os conteúdos, né? Precisa de um pouco de sensibilidade, um pouco de empatia, né? De amor ao próximo. E coisas que não estão nos livros, ou pelo menos não muito claro, né? Como deveriam estar. Então reflitam sobre essa situação desses garotos, né? Tendo que trabalhar já a uma idade muito tenra, né? Muito cedo, numa época que poderiam estar desenvolvendo melhor o seu cérebro, estudando e vendo coisas mais interessantes, tá bom? Então, por hoje a gente fica por aqui. Nós vamos nos ver. Na próxima aula vai ser, eu vou dar um estudo dirigido, essa aula vai ser para depois. Tá bom? Então até, se Deus quiser, até a próximo encontro. Ok? Tudo de bom para vocês. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. A Deus querer, dá tudo certo. Muito obrigado, ok? Parar a gravação.